Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade então às nossas aulas de Química Orgânica. E para a aula de hoje eu separei alguns exercícios para nós resolvermos a respeito do tema que nós vimos até agora, né? Então a gente deu uma breve introduzida à Química Orgânica, nós vimos aí como nós classificamos o carbono e como nós classificamos também as cadeias carbônicas. Então vamos resolver alguns exercícios para a gente praticar um pouco dessa parte, ó. O primeiro exercício é um exercício do Enem, que é muito famoso, já foi cobrado aí mais de uma vez. É o exercício que envolve aí o NanoKid. Então, o exercício fala: as moléculas de nanobutands lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em formas estruturais. Muito usado em química orgânica. Um exemplo é o NanoKid representado na figura. Então aqui tem a estrutura do NanoKid. E o que o exercício pergunta? Em que parte do corpo do NanoKid existe carbono quaternário? Então a gente tem que ver, né, em qual parte do corpo do NanoKid que existe um carbono quaternário. Ele representa a molécula aqui do NanoKid daquela representação por bastão que nós vimos em algumas aulas anteriores, ó, que é essa representação por bastão. Em cada pontinha aqui da molécula, cada pontinha aqui existe um átomo de carbono. Então, ele representa dessa maneira o NanoKid. E a gente tem que observar, então, em que parte do corpo do NanoKid que vai ter o carbono quaternário. O que seria esse carbono quaternário? Como nós vimos também em algumas aulas atrás, o carbono quaternário é um carbono que está ligado a outros 4 carbonos diferentes. Então, ó, um exemplo de um carbono quaternário é este carbono aqui. Ó. Esse carbono está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, ele é um carbono quaternário. Então agora vamos observar em que parte do corpo do NanoKid que existe um carbono quaternário. Se nós observarmos bem na figura, onde nós vamos ter um carbono quaternário aqui no NanoKid vai ser justamente em suas mãos. Eu vou dar aqui, ó, eu vou ampliar essa imagem aqui das mãos do NanoKid. Então nós temos ali, ó, vou começar desenhando ela a partir dessa ligação tripla aqui no braço dele. Ó. Então nós temos a ligação tripla, aí nós vamos ter um carbono, aí depois esse carbono vai estar ligado a outro carbono que é bem na pontinha da mão do NanoKid. Ó. Então temos aqui um carbono que está ligado a os 3 dedos do NanoKid, que seriam, né? São os 3 carbonos. Então aqui são CH3, CH3 e CH3. Então, se nós observarmos bem, este carbono aqui, ele está fazendo 4 ligações com carbonos diferentes. Então nós temos aqui um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos e 4 carbonos. Então o carbono quaternário está justamente na mão do NanoKid. E é este carbono aqui que eu destaquei. Beleza? Então a resposta correta, né, seria A. O carbono quaternário está localizado nas mãos do NanoKid. Próximo exercício, então, ó. O composto orgânico de fórmula plana abaixo possui. Então, ele quer saber quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários existem neste composto aqui, ó. Então, vamos numerar aqui os carbonos, ó. Esse carbono aqui da ponta, ele está ligado somente a um carbono, então primário. Esse carbono aqui, ó, de cima também só está ligado a um carbono primário. Este aqui também é primário, primário e primário, ó. Se a gente observar todos esses carbonos que eu coloquei o número 1, né, que são primários, eles estão ligados somente a um carbono. Agora este carbono aqui, ó, esse daqui é um carbono secundário, está ligado a outros 2. O outro carbono aqui, ó, ele é um carbono terciário, está ligado a 3 carbonos diferentes. E este carbono aqui do meio é um carbono quaternário, né? Está ligado a 4 carbonos. Então, se nós formos contar, nós temos aqui, ó, 5 carbonos primários, um secundário, um terciário e um quaternário. Então, seria a alternativa C, correto? 5 primários, um secundário, um terciário e um quaternário. Bem tranquila essa questão, né? Então, próxima questão. A resposta correta seria C. Próxima questão, o exercício da FUVEST. A vitamina K3 pode ser representada pela fórmula a seguir. Quantos átomos de carbono e quantos de hidrogênio existem em uma molécula desse composto? Um exercício considerado até que simples também. Nós só temos que ver, né, nessa molécula quantos átomos de carbono e hidrogênio existem. Então, nós teríamos que
conseguir ver aqui quantos átomos de carbono e hidrogênio existem nessa molécula que está representado pela representação de bastão lá, que eu já cheguei a comentar. Então eu vou desenhar essa mesma molécula aqui embaixo, só que representando carbonos e hidrogênios dela, para ficar mais fácil. Então aqui, carbono. Peraí, deixa eu desenhar mais para baixo, senão não vai caber tudo. Então aqui eu tenho um carbono, ele está ligado ao carbono ali embaixo, aí tem a ligação dupla, carbono, ligação simples, carbono, mais uma ligação dupla, ligação simples e ligação dupla. Se a gente observar, a gente consegue ver que isso é um composto aromático, ligações duplas e simples alternadas. Aí vai ter mais um carbono aqui, a dupla ligação de oxigênio ali em cima. Este carbono aqui está ligado a esse CH3 aqui, ó. Aí ele tem uma ligação dupla, outro carbono aqui. Aí aqui embaixo mais um carbono, que tem uma ligação dupla de oxigênio também. Então eu coloquei todos os carbonos, agora só falta eu colocar os hidrogênios, né? Esse carbono aqui faz 3 ligações, falta um hidrogênio. Aqui embaixo também faz 3, falta um hidrogênio. Aqui faz 3, falta um hidrogênio. Aqui faz 3, também falta um hidrogênio. Esse carbono aqui já faz 4 ligações. Esse também faz 4. Esse daqui faz 3 ligações. Esse aqui de cima faz 4. E esse aqui também faz 4. Então já colocamos todos os carbonos e hidrogênios da molécula. Agora é só contar, né? Aqui nesse anel aromático aqui nós temos 6 carbonos. Com esses 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. Hidrogênios nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11 hidrogênios, 11 carbonos, 8 hidrogênios. Então a alternativa correta, D de dado. Beleza? Um exercício até que tranquilo, né? Nós só teríamos que conseguir contar os carbonos e hidrogênios dessa molécula. Próximo exercício, ó. Dada a fórmula estrutural do 5-metil-X2-en-4-ol, podemos afirmar que ela pode ser classificada em... Então agora nós entramos aí na classificação das cadeias carbônicas, isso que nós vimos na aula passada. E nós temos então que classificar essa cadeia carbônica de acordo com o que nós vimos na aula passada, né? Vou só dar uma retornada aqui para vocês lembrarem, ó. Nós temos que classificar se ela é uma cadeia aberta ou fechada, normal ou ramificada, saturada ou insaturada e heterogênea ou homogênea. Então, primeiro de tudo, nós conseguimos observar, né, que essa daqui é uma cadeia aberta, certo? Então, nesse caso aqui, a gente já consegue eliminar o quê? Nesse caso, a gente não eliminaria nenhuma, né? Essa cadeia aqui alifática, essa nomenclatura aqui de cadeia alifática, eu não cheguei a comentar com vocês, né? É bom a gente até comentar porque muitos podem confundir esse tipo de alifática com alicíclica. Cadeia alicíclica e cadeia acíclica é a mesma coisa, só são representados de nome diferente. Mas cadeia alifática é uma cadeia que ela é fechada, só que ela não é aromática. Justamente por causa disso que ela tem esse nome, alifática. Uma cadeia fechada, só que não é aromática. Então, nesse caso, a gente consegue eliminar a alternativa D, somente a D por enquanto, né? Então, essa daqui é uma cadeia normal ou uma cadeia ramificada? Então, ó, se nós observarmos aqui a cadeia principal dessa molécula, né, a cadeia principal vai ser essa daqui, ó, onde eu estou circulando. O que é uma cadeia principal que eu estou falando? Uma cadeia principal é a maior sequência possível de carbono, certo? Então, a maior sequência de carbonos ligados, né, um ao outro, que seria, no caso, essa daqui, ó. Aqui nós temos um carbono, aqui carbono, carbono e carbono aqui. Então a cadeia principal é essa, e esse CH3 aqui, ó, ele está fora da cadeia principal. Então isso daqui é considerado como uma ramificação, beleza? Isso aqui, ó, vou colocar isso é uma ramificação. Esse OH aqui, ó, ele não é ramificação, tá certo? Não vamos confundir. O OH, ele representa aí uma função orgânica. Quando a gente classifica cadeias carbônicas, nós só observamos os carbonos. Se esse oxigênio aqui ele tivesse entre carbonos, aí nós consideramos ele parte da cadeia carbônica. Mas como ele está fora, aí nós não consideramos parte, tá? Então ele não é considerado como uma ramificação. Porém, esse CH3 aqui embaixo então essa cadeia aqui ela é ramificada.
Então, ó, a alternativa E fala que a cadeia é normal, então nós eliminamos a E também. Então, cadeia aberta e ramificada. Essa cadeia é saturada ou insaturada? Ó, se nós observarmos aqui, ó, ela tem uma ligação dupla. Então, essa daqui é uma cadeia insaturada. Então, a gente elimina a alternativa A. Ficamos só entre B e C. Ela é uma cadeia homogênea ou heterogênea? Como eu disse, ó, esse OH aqui ele não faz parte da cadeia, né? Porque nós vimos lá algumas aulas atrás que para a cadeia ela ser heterogênea, ela tem que ter um átomo que não seja nem carbono nem hidrogênio entre os átomos de carbono. Porém, esse OH aqui, ó, ele está fora da cadeia, então ele não é considerado um heteroátomo. Então essa cadeia aqui ela é homogênea. A alternativa correta então seria a alternativa C, beleza? Então nós temos aqui uma cadeia acíclica, né, que seria uma cadeia aberta, ramificada, insaturada e homogênea. Então a alternativa que sobrou foi a C. Mais um exercício aqui para a gente classificar a cadeia carbônica. A cadeia carbônica acíclica, ramificada, homogênea e insaturada. Nesse caso, o exercício fez o passo contrário, né? Ele deu todas as informações da cadeia e a gente tem que observar aqui, ó, qual dessas cadeias aqui que atende todos esses requisitos. Vamos começar aqui, ó, uma cadeia acíclica. Cadeia acíclica é aquela cadeia que ela é aberta, certo? Observando todas as cadeias aqui, a única que a gente consegue observar que ela é uma cadeia fechada é a alternativa B. Então a gente já elimina de primeira a gente elimina a alternativa B. Cadeia ramificada, ó. Se a gente observar todas as cadeias aqui, nós vamos ver, ó, a cadeia C aqui ela possui algumas ramificações, alternativa E, perdão. Na alternativa E ela possui algumas ramificações, na D ela também possui algumas ramificações, aqui na C ó, a cadeia possui ramificação, porém a alternativa A, a cadeia não possui nenhuma ramificação, ó. Aqui eu tenho os carbonos, ó. E a gente consegue observar que não tem nenhum carbono que esteja fora aqui da sequência, né? Que esteja fora aqui da cadeia principal. Então a alternativa A, ela é uma cadeia normal, ela não é uma cadeia ramificada. Por isso que a gente já elimina a A. Agora a cadeia homogênea. Temos que observar aqui qual dessas cadeias que não é homogênea para a gente poder eliminar. Se a gente observar, vou colocar aqui os carbonos presentes nessa molécula. Essa cadeia aqui, ela é uma cadeia homogênea. Por quê? Vou circular a cadeia principal aqui, ó, na alternativa C. Na cadeia principal eu circulei. Se a gente observar, não tem nenhum átomo que não seja carbono ou hidrogênio entre os átomos de carbono. Os átomos aqui de oxigênio eles estão para fora, então eles não são considerados heteroátomos. Então aqui essa cadeia é homogênea. A alternativa C, então, é homogênea. E já se a gente observar, ó, olha a diferença na cadeia D aqui, na alternativa D. Na alternativa D, nós observamos um átomo de oxigênio entre os átomos de carbono. Então, esse átomo de oxigênio aqui, ele é um heteroátomo. Então, essa alternativa aqui, essa cadeia aqui, ela é heterogênea. Então, a alternativa D está incorreta, a gente pode eliminar. Ó, a alternativa E, vou até destacar os carbonos aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Se a gente observar na cadeia E, ó, o átomo de oxigênio está fora da cadeia, né? Ele não está interrompendo aqui a sequência de carbonos, então a alternativa E também é homogênea. E agora, a cadeia insaturada, a gente tem que observar qual que é insaturada. Se a gente observar, ó, a cadeia aqui, ela possui duas ligações duplas, ó, aqui e aqui. Já na cadeia C, ela possui essa ligação dupla, só que essa ligação dupla ela faz parte aqui da dupla ligação de oxigênio. De novo, a ligação dupla está fora da cadeia, né? Essa ligação dupla não acontece entre os átomos de carbono. Por isso que essa cadeia aqui ela não é considerada insaturada, e sim uma cadeia saturada. Então a gente eliminaria a alternativa C e a gente fica somente com a alternativa E. Então a alternativa correta do exercício, a alternativa E. Beleza? E aqui então nós finalizamos os exercícios de hoje. Nossa aula de hoje então vai ser só os exercícios, né, para a gente praticar um pouco dessa parte. Na aula que vem, como vocês viram aqui, nós vamos entrar na primeira função orgânica aí da química orgânica, que é a função dos hidrocarbonetos, uma das funções mais importantes, mais abrangentes aí, que existem uma diversidade de compostos orgânicos. Então, na semana que vem nós retornamos com a parte de hidrocarbonetos, beleza? Espero que todos tenham uma boa semana, pessoal. Qualquer dúvida vocês podem me procurar, fique à vontade. E até semana que vem. Tchau, tchau.